1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Leiamos, irmãos, todos juntos, na medida do possível. Sei que algumas traduções são diferentes, mas o Espírito Santo falará poderosamente aos nossos corações mais uma vez. Leiamos todos juntos. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Como tema nessa noite, poder só na mensagem da cruz. Não existe outro meio, outra fonte de poder de Deus genuíno, verdadeiro, real, eficaz, que não seja a mensagem da cruz. E para isto, com esta finalidade, o Senhor, o Espírito Santo, tem falado muito ao meu coração a respeito dos fundamentos da fé. Porque eu fico triste quando estou no círculo de algumas pessoas e ficam discutindo assuntos periféricos, não de centralidade do Evangelho. Dá até vontade de rir quando vê dois crentes discutindo. Será que houve dinossauro? Será que não houve? Será que a terra é redonda mesmo, não é achatada? E outros assuntos, como os teólogos da Igreja Católica no passado ficavam discutindo se a mosca pousasse na água benta, era a mosca que amaldiçoava ou tornava imunda a água benta, ou era a água benta que santificava a mosca. Olha o nível de perca de tempo. E quem gosta de tudo isso é o inimigo de nossas almas. Ele não atua, não está interessado nesses assuntos. Até existem assuntos que são de relevância, mas não é fundamento da fé. Fundamento você não pode discordar de um e nem de outro. Como eu estava até comentando com a minha esposa, não pode estar aqui, peço oração, porque ela não tem se sentido muito bem. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Mas, como eu estava dizendo aos irmãos, Satanás ele tem uma preocupação muito grande em atacar aonde? O fundamento da fé. Aonde qualquer grupo evangélico que se titula evangélico, igreja, discordar, é descaracterizado como igreja, como povo de Deus. E dentro dessa doutrina fundamental está a doutrina da encarnação, né? Poder só na mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a nossa verdadeira fonte de poder. Quantas percas de tempo ficamos ouvindo o tempo inteiro de pessoas que tentam vencer o seu eu, vencer o seu pecado, vencer as limitações da sua vida com o seu próprio esforço, com ocupações religiosas e que não levam, não conduzem a ter uma vida de comunhão com Deus, de comunhão com Cristo. Por que ficar perdendo tempo com aqueles assuntos, mas ninguém fala comigo, ninguém vai na minha casa, me cumprimenta? Quando que o Espírito Santo ele tem despertado os crentes pelas madrugadas para abrir a sua Bíblia, orar ao Senhor, buscar conhecimento, para que a sua vida de fato tenha poder para vencer o pecado, o maligno, o inimigo de nossas almas. Então, partindo disso, da mensagem da cruz, eu fico muito feliz quando eu vejo aqueles pais da fé falando justamente dos fundamentos da fé. É nesses fundamentos da fé que Martinho Lutero investiu concernente à doutrina da encarnação, à doutrina da expiação, à doutrina da substituição, à doutrina da queda, da culpa. Porque hoje, quando eu ouço dizer a doutrina da culpa, poucos crentes conhecem o que significa isso. E converso até com as pessoas, com algumas pessoas, de fato, que estudaram a palavra de Deus e não creem que a queda do homem foi total. Ela foi apenas parcial. Quando diz a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Todos. Não foi uma queda parcial.
Porque se fosse uma queda parcial, Jesus não precisaria ter morrido. O estrago foi terrível. O pecado transformou o homem em inimigo de Deus. O pecado transformou o homem em culpado, em réu de castigo eterno, de estar totalmente afastado de Deus, ou melhor dizendo, passar toda a eternidade longe da presença de Deus. O pecado torna o homem semelhante ao maligno, ao diabo, não tem conversa. E Satanás fica muito satisfeito com o avanço do pecado em transformar o homem cada vez mais parecido com ele. Não é o que nós temos visto hoje? A cada dia fica mais acentuado. Não adianta hoje palavras bonitas, rebuscadas. Temos que ir lá na centralidade da fé. E tendo dito isto, falando a respeito da mensagem da cruz, imagine que o pecado foi tão terrível. O pecado, ele denigre tanto a imagem do homem, a alma do homem, que Cristo Jesus, já de antemão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falando a respeito da Santíssima Trindade, 3 pessoas, mas uno em essência, mesmo Deus, mas 3 pessoas distintas, mas uno em essência, diferente como os uncistas pregam, não é? Muitos gostam dos hinos da Voz da Verdade, muito maravilhoso, eu gosto também de ouvir, porém, a maioria dos irmãos não sabem que eles não defendem a Trindade. Só que para entender a salvação, tem que ter base e entender como é a Trindade. O ponto de partida inicial é a Trindade, é o fundamento da fé. Um grupo de pessoas que se denomina igreja, que discorda da Trindade, já está descaracterizado como igreja, como o corpo de Cristo. É uma das doutrinas que a igreja primitiva mais defendia no passado, e que hoje, de forma sorrateira, tem tomado os ambientes das pessoas. Enquanto os crentes foram convencidos de que, de fato, não existe Trindade, não existe Santíssima Trindade. Por que eu estou dizendo isso? Porque não existe como meditar na mensagem da cruz sem pensar no Verbo encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Imagine que lá na eternidade, antes de tudo ter sido criado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram aliança. E o Filho de boa vontade aceitou, porque o propósito de Cristo é glorificar a Deus. Naquela comunhão perfeita, inefável, sublime, que está acima de todas as coisas, antes do ser humano ter sido criado, formado, ele já elaborou ali o plano da salvação. O primeiro a ser predestinado. Cristo a morrer em nosso lugar. Toda a nossa salvação já estava lá, aliançada entre o Pai e o Filho. O agente central que deveria morrer em nosso lugar, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que estou dizendo isso? Porque é importante estudar a respeito da Santíssima Trindade. Porque o pecado ofendeu a Deus. Então, só alguém à altura de Deus poderia corresponder a Deus, poderia pagar a dívida. Só alguém à altura de Deus, porque o pecado ofendeu a Deus. O pecado separou-nos de Deus, separou toda a humanidade de Deus. Então, somente Deus poderia cumprir essa missão. Somente Ele. Então, por isso que eu gosto muito de meditar no que diz João, capítulo 1, versículo 14. Vamos relembrar juntos? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Glória a Deus. Imagine, irmãos, que coisa gloriosa. Quem está à altura de Deus? 100%? Jesus. 100% ali, manifestando, exalando, revelando a glória de Deus, o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, como diz Colossenses capítulo 2, versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito dentre os mortos. Ele é a perfeita e expressa imagem do Deus invisível. Ele é a perfeição de Deus.
Deus se revela como pessoa por intermédio de seu Filho. Quando que isso começou? Desde sempre. Então somente Ele, Cristo Jesus, somente Ele poderia cumprir a maior obra de todas que Ele já fez nesse mundo. E não me refiro aos céus, e nem à terra, nem às estrelas, nada na criação, nem no universo. A sua maior obra seria redimir o homem, reconciliar o homem com o Pai, por intermédio de seu próprio Filho Jesus. Ele, a expressa imagem do Deus invisível. Gosto muito do texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa, perfeita, a expressa imagem de sua pessoa. Imagine o que diz no início do versículo. Ele é a expressa, exata, perfeita imagem de sua pessoa, perfeitamente Deus. Então Ele teve que nascer em forma de homem e morrer em nosso lugar. Ele teve que derramar todo o seu sangue. Imagine Deus ter que morrer para nos reconciliar com Deus, consigo mesmo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Ele teve que morrer. Sabe qual é a sensação de morrer? Numa cruz, como maldito, para nos reconciliar com o Pai. É algo que não tem como se explicar. É algo que a mente humana nem consegue alcançar em todas as suas dimensões. Mas Ele morreu em nosso lugar. Cristo teve que morrer em nosso lugar. Eu fico triste quando tratam o pecado como se fosse algo tão pequeno, como se fosse algo tão banal, mas continua sendo um problema hoje. Em muitas pessoas o pecado continua sendo um problema. O problema não é a disputa entre Jair Bolsonaro, Lula. O maior problema não é a crise mundial, crise nacional, crise mundial. Não é a fome, não é a doença. O problema ainda continua sendo o pecado por falta de conhecimento deste fundamento da fé, que é a mensagem da cruz. E é sobre isto que nós estaremos falando. É a destruição do poder do pecado por Cristo na cruz, como diz Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E quando vós estáveis o quê? Mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, fazendo o quê, irmãos? Perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula de acusação que havia contra nós, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele cravou na cruz os nossos pecados. Conheço pessoas que conhecem de cor todos os versículos que eu irei citar aqui, mas saiba de uma coisa: a palavra de Deus até entra na mente, o estudo da palavra, mas ela não desce para o coração, ela não entranha no coração. Como dizia o saudoso pastor Pedro Heitor de Farias, tudo que você guardar na sua mente, você vai esquecer. Mas o que você guarda no seu coração, ninguém arranca de você. Você nunca esquece. É um conselho que ele me deu que eu nunca mais esqueci. Eu era adolescentezinho, 12, 13 anos, nunca esqueci disso. O que você guarda na sua mente, você esquece, mas o que você guarda no coração, você nunca mais esquece. Ninguém rouba de você. Então, pensando sobre isso a respeito de que naquele madeiro, Cristo Jesus aniquilou o poder do pecado, a cédula de acusação que havia contra nós. Esse texto diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. Estávamos mortos em nossas transgressões, em nossas iniquidades, mas Ele morreu em nosso lugar justamente para isso, para fazer o que era impossível. Imagine que Ele criou com a facilidade tamanha todo o universo, todo o cosmos, toda a vida visível e invisível, toda criatura visível e invisível, mas para nos reconciliar Ele teve que morrer. Então, pensando sobre isso, nós estávamos mortos em nossos pecados. Lá naquela cruz Ele destruiu o poder do pecado. Como disse o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55 e 56. Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos num tempo hoje que, se você disser que está tendo uma coluna de fogo na igreja, como já ouvimos há pouco tempo atrás, se você for em determinada reunião, a irmã faz dente brotar da sua boca, faz nascer até dinheiro, aí glorifica, sapateia, faz tudo, não é isso? Mas quando você diz que Jesus morreu na cruz no Calvário para redimir o homem de todo o pecado, dá uma canseira, dá uma distração, dá vontade de ir embora. É algo que está tomando conta da frieza espiritual do coração do mundo. Mas é a mensagem que nós temos que pregar, como diz no início, porque ela é o fundamento da nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado. Aquela parte do escorpião onde estava contido todo o veneno. O que Jesus fez com o poder do pecado? Arrancou e aniquilou lá naquele madeiro, lá naquela cruz. Ele destruiu todo o poder do pecado. Então, por que tem pessoas que vivem parcialmente na graça? Hoje está santo, amanhã não está. Hoje ele consegue vencer o pecado, amanhã não. Porque ele está vivendo parcialmente. Ele absorveu parcialmente a mensagem da cruz. Em contrapartida, você vê outros crentes que até agora mesmo no Oriente Médio estão preferindo morrer, derramar o seu sangue do que pecar. Em contrapartida, vivemos na maior parte do mundo em que é melhor pecar do que morrer, enquanto que para outros crentes é melhor morrer do que pecar. Não era assim no passado? É preferível morrer do que pecar, porque como eu posso pecar se eu já estou morto com Cristo? Como eu posso pecar se o poder do pecado já foi aniquilado por Cristo? Se eu então preferi pecar, então de fato não me converti de verdade. Não me converti verdadeiramente. Não sou de Cristo de fato. É por isso que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque elas se discernem espiritualmente. É o Espírito Santo quem dá o discernimento por meio da fé. Não existe outro meio, não existe outra fórmula, não existe poesia, não existe filosofia, não existe cantos bonitos, não existe pregação robuscada, cheia de enfeite. Não, a verdade é essa, que vivemos num tempo em que muitas pessoas dentro da igreja vivem privadas da graça de Deus, quando que o próprio Evangelho diz: não vos priveis da graça de Deus, porque vivem assim. Na igreja estão aparentemente bem, mas espiritualmente estão destruídas, porque não conseguem alcançar aquela dimensão da fé que os nossos irmãos no passado viviam todos os dias. Todos os dias viviam a dimensão da fé. O Coliseu romano era banhado em sangue por milhares de irmãos e irmãs em Cristo Jesus que preferiam morrer do que pecar. Repito, vivemos numa sociedade hoje que o pensamento é este: é melhor pecar do que morrer. Aquele que quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não é assim? Porque aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Não existe como ser de Cristo parcial. Ou nós somos totalmente de Cristo ou não. Não existe meio termo. É por isso que estou me referindo hoje aos fundamentos da fé. Desta doutrina tão necessária hoje de ser estudada minuciosamente, que é a doutrina da expiação pelos nossos pecados. Como eu disse aqui, eu gosto muito desse texto de Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Tornará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. É o que Cristo fez. Ele não lança em rosto. Mas quando de fato é reportado pelo Espírito até aquele campo de batalha chamado Gólgota, como eu estava pregando agora semana passada lá em Parada Angélica, e ali ministrando aos irmãos, veio a palavra no meu coração,
que dizia que, dentre todas as guerras, das 3 que eu lembrei, a destruição de Jerusalém pelo Império Romano no ano 70 foi um massacre terrível. Milhares e milhares de pessoas foram mortas. Jerusalém ficou irreconhecível. Até hoje está as marcas daquela guerra. Porém, houve sobrevivente, ou não? Houve sobrevivente, por incrível que pareça, houve sobreviventes. O Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, que só de judeus, mais de 3 milhões de judeus foram dizimados naquelas câmaras de gás. Milhares foram mortos da maneira mais terrível. E assim outras guerras foram sucedendo, mas houve sobrevivente. A bomba que os Estados Unidos lançou naquelas 2 cidades de Yamazaki e Hiroshima, milhares de pessoas foram fulminadas, desapareceram da face da terra. Não sobrou nenhum vestígio, mas houve sobreviventes. Mas existe um campo de batalha que é impossível haver sobrevivente. Não tem como haver sobrevivente. Existe um campo de batalha em que todo condenado, levado, conduzido pelo Espírito, não volta de lá vivo. Esse campo de batalha é o Calvário, é o Gólgota, é o lugar chamado Caveira, é onde aquele judeu de 33 anos de idade foi morto em nosso lugar, e ele, o Verbo encarnado, o Filho do Deus vivo, quem é conduzido pelo Espírito até aquele lugar, é fulminado. A velha criatura é destruída, ela é destruída totalmente, não parcialmente, ela é aniquilada pelo sangue do Cordeiro. Não existe criatura mais robusta, mais prepotente e arrogante que consiga resistir o poder do sangue de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o leão da tribo de Judá. Não existe homem valente que resista ao sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro divide corpo, alma, espírito, juntas e medulas, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O homem é desmontado, é desmembrado, juntas e medulas, corpo, alma e espírito, em pensamentos e intenções. Não existe concupiscência carnal que resista ao poder supremo de Cristo Jesus. Nada resiste o poder do sangue de Cristo. Nada resiste o poder do sangue do Cordeiro. Nada pode ficar de pé. Não existe criatura, por mais imunda que seja, que continue sendo imunda, depois conduzida pelo Espírito até aquele lugar. Daquele lugar ninguém volta vivo. Eu não voltei vivo de lá. Os irmãos não voltaram vivos de lá. A velha criatura morreu lá ou não? A velha criatura foi sepultada lá. A velha criatura deu o último suspiro lá. Quando Cristo Jesus deu o último suspiro: Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito. Naquele momento a velha criatura também deu o último suspiro. Os irmãos entendem por quê? Que a igreja primitiva preferia morrer do que pecar. Em contrapartida, diferentemente hoje, que o pensamento é melhor pecar do que morrer. Entende por que os crentes eram levados como ovelhas mudas diante do matadouro? Entende por que os irmãos preferiam morrer? É essa doutrina que Satanás tem como objetivo, com a sua cunha do inferno, bater até destruir, porque ele sabe que se tirar o conhecimento dos fundamentos da fé, os irmãos não resistem, a igreja não consegue avançar. E é por isso que é necessário nós meditarmos da palavra de Cristo, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele lançou os nossos pecados na profundeza do mar. Não ficou nenhum resquício nosso lá. Fomos dizimados, sepultados. Não sobra nada do corpo de uma pessoa depois de algum tempo ser sido sepultado. Ou sobra? Nem os ossos ficam. Pode perdurar por mais tempo, mas chega um momento que não existe mais nada. Ela já está igualzinha à terra, não sobrou nada. Assim fomos sepultados com Cristo. E quem vive em nós não somos mais nós mesmos, não é verdade? Como diz Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Não existe nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não é isso que o apóstolo Paulo ensinou aos irmãos em Corinto, no capítulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo. Tanta gente hoje que pensa que está em Cristo, mas não está. São crentes que vivem como se fosse no jardim de infância. Só que o cenário do Evangelho é um cenário de batalha, de guerra. A visão que o apóstolo Paulo quer nos passar não é de crianças na creche, mas sim de soldado, de pelotão, de exército, preparado, armado até os dentes, com a palavra de Deus. Amém. Essa é a visão que o Evangelho quer nos passar. Que não se dobra, não se curva, não se rende, porque a sua fonte de poder está onde? No Evangelho. O Evangelho é vida. Como diz 1 de João, capítulo 5, versículo 20, aquele que tem o Filho tem a vida. Mas quem não tem o Filho não tem a vida. O assunto do crente é o mesmo do Espírito Santo. Qual é o assunto do Espírito Santo? Cristo e a igreja. O mistério de Deus, Cristo e a igreja. Tanto é que o Apocalipse sempre repete muitas vezes: o Espírito e a noiva dizem, vem. Não é o Espírito, é a filosofia, dizem vem. Não é o Espírito e a teologia, dizem vem. Não é o Espírito e a religião, dizem vem. É o Espírito e a igreja, dizem vem. Como diz 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Cristo é o cabeça. Mas quem é a coluna e o baluarte da verdade? Quem é a igreja? A coluna e o baluarte da verdade. O farol deste mundo que jaz em trevas é a igreja, coluna e baluarte da verdade. É a igreja de Cristo. Cristo é o cabeça, o mentor, mas a igreja é a coluna, sustenta todo o peso, detém toda a verdade, proclama toda a verdade. Só a igreja tem autoridade para expressar, para proclamar toda a verdade. O nosso assunto tem que ser Cristo Jesus e a igreja. Não tem que passar disso. Então, meditando sobre isto, quando o poder do pecado foi desfeito e como foi aniquilado por Cristo. Na cruz foi aniquilado o poder do pecado, como nós já dissemos. O poder do pecado foi aniquilado através de seu próprio corpo. Esse é um texto que me chama muita atenção. Colossenses capítulo 1, versículo 21, diz: e que havendo feito por ele a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Em que no versículo 23 diz: no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Ou seja, o corpo de Cristo Jesus, o Verbo encarnado, suportou o peso de todas as nossas inimizades contra Deus, tudo aquilo que nos tornava imundos, sujos, depravados, mentirosos, entregues à concupiscência carnal, aos desejos contrários ao Espírito Santo, foram cravados em seu corpo, por intermédio de seu corpo, naquele madeiro. Imagine o corpo de Cristo tendo suportado o peso da iniquidade de toda a humanidade num só momento, num só ato de justiça. Ele, como cordeiro mudo, imaculado, sem mancha, perfeito, eterno, o Filho de Deus, sem merecimento, suportou o peso de todos os nossos pecados, tomou o nosso lugar. Tomou o nosso lugar. E no mesmo instante que ele tomou o nosso lugar, transferimos para ele toda a nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza maligna, perversa, estranha, contrária a Deus, foi passada para o corpo de Cristo. E naquele momento que a nossa natureza estava sendo transferida para o corpo de Cristo, a sua natureza divina estava sendo transportada para nós. E naquele instante ele estava nos conduzindo, nos tirando da região e sombra da morte e nos transportando para onde? Para o seu reino. Para o seu reino. Não estaremos assentados no reino de Cristo. Já estamos pela fé.
Já estamos pela fé, pelo poder de seu sangue, pelo poder de sua graça, naquele instante. Só que ele transferiu a sua natureza divina, sem nós merecermos. Nós não somos merecedores. Nós não somos merecedores. É mais do que um lugar no céu. Entenda, irmãos, a melhor dádiva do crente não é, de fato, simplesmente ter um lugarzinho no céu. Não é isso. O propósito de Deus, como falaremos no final, é a participação de sua natureza divina. Ele passar para nós a natureza do segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Cristo Jesus. E remover a natureza do segundo Adão, que perdeu aquela batalha no jardim, mas diferente de Cristo Jesus, que venceu o diabo, venceu o pecado, lá naquele madeiro, no pior lugar da existência, que é aquele Gólgota, o lugar chamado caveira. Imagine que naquele instante, Cristo Jesus, sem merecimento, tomou para si as nossas imundícies, cravou-as todas de uma só vez no madeiro. E naquele instante, pelos olhos da fé, por isso que o véu se rasgou de alto a baixo, foi rasgado de cima para baixo. Naquele instante passou a vigorar a maior obra de todas, é ele transferir para todo aquele que crê a sua natureza divina. Isto é maravilhoso, é glorioso. Aleluia. Como diz a própria palavra de Deus, não existia condições alguma de nós tomarmos para si esta bênção tão gloriosa, porque estávamos mortos em nossos pecados. Como diz Efésios capítulo 2, versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, estávamos mortos em nossos pecados. Versículo 1 de Efésios diz, e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Estávamos mortos, estávamos sujos, contaminados. Infelizmente, muitos outros continuam assim. Muitos continuam assim, porque tudo que Cristo conquistou no madeiro continua sendo retido. Ou seja, só é alcançado por meio da fé. Tudo que Cristo conquistou na cruz do Calvário só alcança o pecador por meio da fé. Não existe outro meio. Não adianta receber a oração de ninguém, não adianta subir monte, não adianta ritual religioso. É somente por meio da fé, da contrição de espírito e do arrependimento. Não existe outro meio. Por isso que Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos. Por meio de quê? Da fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Não vem das obras. Não vem das obras. Não vem do que eu faço, não vem do que eu sou, porque eu não sou nada. Nós não somos nada sem a graça, sem a presença de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é muito interessante quando eu medito no que diz também, fazendo um paralelo direto com o que diz Isaías 53, versículos 3 ao 5, era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isto é glorioso porque faz um paralelo direto, como diz 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos ficar livres para a justiça, sermos livres para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Que diz a palavra do Senhor. É em seu corpo, na agonia da morte, lá naquele madeiro, ele morreu em nosso lugar, para nos livrar da pior condenação que existe, que é a eternidade sem a presença de Deus, sem estar em comunhão com Deus. Como alcançar a salvação? Crendo somente na mensagem da cruz. Não existe outro meio, não existe outro método, não existe outra forma. É por isso que Romanos capítulo 10, versículo 9 diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. É salvação.
É somente em Cristo Jesus, é somente confessando a Cristo Jesus como nosso Senhor. Não existe método religioso, não existe mantra, não existe culto nenhum no mundo que possa nos conduzir a Cristo. O caminho é Cristo Jesus, o nosso Senhor. A mensagem da cruz revela o inútil esforço da justiça própria, porque estávamos destituídos e mortos em nossos pecados. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como diz o versículo que eu já citei, de Romanos 3, 23, e Efésios capítulo 2, 1 e 5, como também Colossenses 2, 3, que vamos repetir. E quando vós estáveis mortos em vossos pecados, estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Por isto, a nossa justiça é como trapo de imundície, que diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície, como diz o profeta Isaías, como nos diz o Espírito Santo através do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6. Nós éramos como o quê? Como trapo de imundície. Sabemos que naquela época não existia papel higiênico, absorvente, então já dá para ter uma ideia do que é trapo de imundície, que era lavado muitas e muitas vezes, o mesmo trapo. É inconcebível isso hoje na nossa mente, mas era assim. A nossa justiça própria era semelhante também, era da mesma forma, ou seja, inútil para Deus, inútil. Por isto muitos supostamente vivem sobre o domínio do pecado, porque não creem que o poder do pecado foi aniquilado na cruz. Isso aqui é uma verdade. Eles não creem no poder do pecado, no aguilhão do pecado da morte, que foi aniquilado por Cristo. Então vivem uma vida, de certa forma, estão definhando espiritualmente. Eu já tenho até um jargão na minha mente, que já tanto de ouvir isso, em dizer assim: irmão Isaías, pastor Isaías, eu não consigo. Eu não consigo, olha, já suportei tudo, mas isso aqui não tenho como deixar. Parece a prática daqueles reis de Israel, lembra? Que via um novo rei mais ou menos justo, não é? E aí derrubava todos os altares, mas deixava sempre uma imagem escondida lá no meio da floresta, no monte. E aí de vez em quando dava uma escapulida da sinagoga e ia para lá para poder cultuar os deuses estranhos. Assim também existem muitos outros deuses estranhos em nosso meio. Pastor, eu consigo deixar tudo, mas menos isso aqui é mais forte do que eu. Aí eu respondo: não, irmãos, todo pecado é mais forte do que você. Você confia no braço do homem, na sua força. Você não vê que o nosso método, a nossa arma é a conquista de Cristo lá no madeiro, lá no Calvário. É só a obra de Cristo que pode redimir e reconciliar o homem. O poder de Deus é estratosférico, é imensurável, é glorioso. Quando que o crente descobre o poder de Cristo, a graça de Jesus, ele não acredita e diz: como é que eu posso ter passado tanto tempo escravo do pecado, dessa prática, diante de tamanha glória, diante de tamanho poder que há no sangue de Cristo Jesus? É esse o pensamento que está no coração de muitos crentes, depois que conhece a graça, depois que conhece Cristo Jesus. Ele via o pecado de baixo, agora ele vê o pecado de cima, pelo mérito supremo e glorioso de Cristo. Quando ele descobre, irmãos, que ele e Cristo é um só, que o seu corpo já não pertence mais a ele, o seu corpo pertence a Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, que diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas todo que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Já ouço tantas pessoas dizer: eu consigo deixar tudo, menos a prostituição, menos o desejo carnal, menos tudo aquilo que contraria a Deus na questão sexual. Eu não consigo abandonar essa prática, eu não consigo, já fiz de tudo, já subi monte, eu já fiquei 3, 4 horas de joelho, em jejum e oração, já pedi oração a todo mundo e nada resolveu. Nada vai resolver mesmo. Porque só o que resolve é o sangue de Cristo. Só o que resolve é o fato do Espírito Santo conduzir o homem até aquele lugar, até aquele lugar terrível.
até aquele campo de batalha chamado Gólgota. Somente lá a velha criatura é aniquilada. Meu corpo é meu? Não. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, nós não pertencemos a nós, não podemos deixar entrar em nossa mente, em nosso corpo, aquilo que contraria a Deus, porque este corpo é propriedade única e exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Isso acontece por meio da fé. Quando você é redimido de todos os seus pecados, por meio da fé, por meio da condução do Espírito Santo até o Calvário. Quando Ele te conduz lá, você tem um encontro com Cristo. Então tudo muda, tudo é renovado pelo poder excelso e glorioso de Cristo Jesus. O crente que crê na mensagem da cruz, na total e completa e perfeita vitória de Cristo na cruz, sobre o poder do pecado, sobre Satanás, principados e potestades, tem maior êxito na santificação, que não é uma escolha, mas é uma exigência. Como diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Enfatizam Deus como um ser supremo, bondoso, e Ele é realmente Pai. Ele é Pai, mas Ele também é Senhor. Mas Ele também é Senhor. Vede que eu sou. Deuteronômio 32, versículo 39. Vede que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, e eu faço viver. Eu firo, e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Ele também é Senhor. Ele é Pai amoroso, mas Ele é Senhor. E quando Ele age como Senhor, quem pode dizer o contrário, repreender do contrário? Quem somos nós? Aí então, a pergunta que não quer calar é essa. Enfatizam tanto a salvação e separando constantemente da santificação, tendo plena certeza e convicção, como todos nós sabemos, que a santificação, mesmo sendo um processo, mas ela não está dissociada da salvação. A salvação é o início, a santificação é um processo que perdura lá na eternidade, continua na eternidade, porque somos seres criados, nunca atingiremos o auge pleno, completo de Deus. Somente o Espírito Santo, somente Cristo Jesus e o Espírito Santo tem toda a totalidade de Deus. Então todas as criaturas, toda a igreja, todos os seres humanos estarão sempre em santificação. Mesmo longe do domínio do pecado, mesmo longe dessa carne, continuaremos nesse processo contínuo e eterno em crescer em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sempre, sempre. É por isso que a santificação é muito importante em nossa vida. Ela é o termômetro que mede a nossa comunhão com Deus. Por isso que muitos não conseguem galgar a santificação como gostaria e fica só na vontade. A vontade de fazer o que é certo. Mas não existe só a vontade, existe uma outra questão, que é o efetuar. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Como diz aos Efésios capítulo 2, versículo 13. O homem do pecado tem a vontade, ele quer fazer o que é certo e não consegue, porque falta nele o efetuar. O efetuar é a obra da cruz, é o mistério de Deus revelado em Cristo, é o seu sangue vertido naquele madeiro, e o efetuar só vem do alto, o querer vem de baixo do coração do homem, mas o efetuar é somente do trono da graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e isto já aconteceu, porque Ele se fez carne, habitou entre nós, morreu em nosso lugar, então o efetuar já foi cumprido, então só falta a fé. Aí já não é um homem que somente tem a vontade, ele tem o efetuar do Espírito Santo, e ele age em nossa vida, ele fala conosco, ele nos alerta: meu filho, não passa ali, não faça isso, não fale isso, não toque nisso, porque o seu corpo é meu, eu habito em você, eu sou o penhor do Espírito, eu sou a garantia do alto, que ele voltará para te levar para a eternidade, para morar com ele. Eu sou a garantia. Todos quando vão até o banco pedir algum empréstimo,
na caixa econômica, tem que deixava um penhor, deixava uma joia, deixava uma herança. Cristo Jesus nos deixou a sua maior herança, que é o Espírito Santo. É por isso que Ele sempre fala ao nosso coração: não faça isso, se mantenha na graça, se mantenha na cruz, medite na palavra, porque eu sou santo e eu habito em você, o seu corpo é meu, não existe nada no seu corpo, nenhuma lacuna na sua alma, que eu não habite, que eu não fale, que eu não esteja entranhado. Eu sou o penhor do céu, a garantia, a maior de todas. Interessante. Cristo Jesus nos deu a sua maior garantia. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus de Nazaré é o mesmo Espírito Santo que não somente está sobre a igreja, mas dentro da igreja, entranhada com a igreja, um só com a igreja. Ele mesmo voltará para buscar a sua igreja. Ele é a maior de todas as garantias. Quer garantia maior do que essa? O Espírito Santo, tendo a imaginação, o conhecimento, melhor dizendo, que Jesus só iniciou a sua obra aqui na terra depois que aquela forma corpórea, lembra? No batismo de Jesus, quando ele se manifestou em forma corpórea, o Espírito Santo, e aí iniciou a obra, porque ele era 100% Deus e 100% homem. E como homem, precisava ser revestido. O ministério dele não poderia começar sem antes daquele episódio, daquela cena em que João Batista alcança e vê o Filho de Deus se aproximando e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Espírito Santo começou a usar Jesus de Nazaré, mas só depois do batismo, só depois, somente depois. É interessante, ali finda a era da lei e inicia o tempo da graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Por isto, continuando então, porque Cristo é a imagem do Deus invisível, como nós já falamos, porque Jesus é o Criador e o sustentador de todas as coisas, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. 17 de Colossenses, capítulo 1. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça e o corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. É por isso que todo joelho se dobrará diante dele. Ele não é somente o criador de todas as coisas, ele é o sustentador de todas as coisas. Ele mantém em órbita, vivo, todas as coisas no mundo visível e invisível pelo poder de sua palavra. Pelo poder de sua palavra, como diz aos Hebreus capítulo 1, versículo 3, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pelo poder de sua palavra. Ele é o sustentador, ele é o criador, ele é o sustentador e ele é o reconciliador de todas as coisas que foram contaminadas pelo pecado, alcançadas, manchadas, destruídas e desfeitas pelo pecado. É por isso, irmãos, que é maravilhoso nós nos mantermos no fundamento da nossa fé, mantermos alicerçados no fundamento da nossa fé. Resultado de tudo isso, qual o resultado de tudo isso, irmãos? É isso que eu fico meditando com Cristo e meditando e pedindo ao Espírito Santo. A cada dia que eu medito nesses textos, eu fico maravilhado com o tamanho amor de Cristo, Jesus o nosso Senhor, o amor de Deus. Qual é o supremo propósito? Eu ouvi a minha vida inteira que o propósito de Deus era salvar o homem, mas a salvação não é o fim, a salvação é o meio. A salvação não é o supremo propósito. E eu fiquei chocado quando ouvi isso a primeira vez e disse: não, isso está errado. Como pode a salvação não ser o supremo propósito? Eu ouvi minha vida inteira que Jesus morreu para nos salvar. E quem me ensinava dizia: eu sei, meu filho. Mas existe algo muito maior do que isso, que estava lá na eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito. Vejam que o Pai, o Filho e o Espírito, todos eles têm 100% da natureza divina.
Só que existe um grupo de pessoas chamado igreja, um povo chamado igreja, um povo chamado coluna e baluarte da verdade, um povo chamado corpo de Cristo, que somos nós parte desse corpo, somos nós, fomos chamados para participar de sua natureza divina. O supremo propósito de Deus em Cristo Jesus é a nossa participação em sua natureza divina. Por que esse assunto não é posto muito nas igrejas hoje? Porque deturparam este assunto, como dizem algumas religiões, que nós somos deuses. E quando eu ouvi isso, eu fiquei escandalizado e fui pesquisar na palavra de Deus. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Por isso que Cristo Jesus, em João capítulo 17, versículo 21, diz que nós somos um só com Ele, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse texto eu peço aos irmãos, por favor, abram suas Bíblias. João capítulo 17, versículo 21, para que todos sejam um. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia! Como o crente consegue ficar triste com tamanha revelação? Nós somos um só, não com Gabriel, não com Miguel, não com serafins, não com os anjos, mas somos um só com Cristo. Somos a extensão de seu corpo na terra. Eu quero dizer com isso, sabe qual é o prazer de Deus na eternidade? É dividir eternamente a sua natureza divina conosco. Ele vai dividir a nossa natureza divina conosco. É por isso que Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos justos, a vereda dos justos, a labuta dos justos, as tristezas dos justos, as agonias dos justos, os momentos difíceis dos justos nessa terra, eles colaboram, eles nos apontam para o supremo propósito, que é a participação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isto corrobora exatamente com o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Em qual, irmãos? Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Que imagem é essa? De Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu vou tentar explicar da seguinte maneira: se você pegar um copo e ir na beira do mar e encher o copo, é a mesma água. Como pode caber, assim como não pode caber toda a água do oceano num copo, assim nunca caberá toda a essência, toda a glória de Deus na igreja. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele quebra um copo e faz outro maior, para caber mais dele. E daqui a milhões de anos o processo será esse: o teto será rompido, as paredes serão destruídas, para caber cada vez mais de sua glória. E ele vai nos dizer assim: vede que eu sou o Senhor, eu encho vocês, eu quebro a casa, amplio o copo, transformo num vaso. Vocês são recipientes preparados para serem destruídos, e cada vez dando lugar ao recipiente maior para receber a sua glória, para receber a sua natureza divina. Ou seja, esse processo na eternidade será contínuo, como diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, versículo 29. E é um texto que muito fala ao meu coração, que nos diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Não é isso? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Conformes à imagem de quem? De Cristo Jesus. Conforme a imagem de quem? Do Verbo de Deus encarnado. Conforme a imagem de quem? A imagem daquele que triunfou no madeiro, ressuscitou no terceiro dia e está vivo entre nós, e para todos os séculos e para todos sempre. Cristo Jesus. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse processo não terá fim.
E um detalhe, os anjos não participarão desta participação da natureza divina, só a igreja, porque os anjos não são o corpo de Cristo, o corpo de Cristo é a igreja. Deus passa em todo lugar, Ele está em todos os lugares, mas Deus só habita no lugar aonde que Deus habita. Não em templo feito por mãos de homem. Aonde Deus habita então? Deus habita somente em sua igreja. Saiba de uma coisa, nem os anjos no céu têm essa honra que você tem. Deus habita em você, Deus mora em você. Ele está presente nos céus e na terra e no Sheol, lá no Hades, em todos os lugares, mas Ele só habita em mim, Ele só habita em você. Ele mora em você. Ele tem o prazer de dizer: eu moro em você porque eu te remi com o meu sangue, eu santifiquei você com o meu sangue, eu te restituí. É por isso que Ele tem o prazer de dizer que mora em você, que habita em você. O Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra habita em nós. Cristo Jesus, o nosso Senhor, habita em nós. Tem os textos que deveriam estar calados em nossa mente todos os dias. Já vem anos que eu venho meditando nesses textos, como diz aos Efésios, capítulo 3, versículo 19. Reconhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Plenitude é o quê? Natureza divina. É a natureza divina. Ele desejoso que na eternidade fiquemos cada vez mais parecidos com Ele, semelhantes a Ele em tudo, como diz 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Irmãos, medita nesse texto, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. A salvação foi o meio, a salvação foi o caminho para este supremo propósito, que é participar de sua natureza divina. E Ele tem a honra de nos fazer semelhantes a Ele em tudo, como diz 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Seremos semelhantes a Ele, irmãos. Não seremos semelhantes, vai extrapolar a imagem do arcanjo Miguel, de Gabriel, dos serafins que estão acima do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A nossa glória excederá a toda a nação angelical, a todas as criaturas espirituais do céu. A glória da igreja excederá em muito a glória de toda a criação. Seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele. Ele inaugurou este novo e vivo caminho, porque antes na eternidade era só o Logos, o caminho não havia sido inaugurado, mas agora lá na eternidade não é somente o Verbo, agora é o Filho do Homem, é o Verbo encarnado que passou neste mundo por 33 anos, agora está lá na glória. Ele não é mais somente o Verbo, Ele é o Verbo encarnado diante do Pai, à destra do Pai. Ele inaugurou o caminho. Ele diz assim: podem ficar tranquilos, o caminho já está aberto, o novo e vivo caminho já foi inaugurado pelo meu sangue. Pode vir, por isso que Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Aleluia. Não é motivo de nós glorificarmos a Deus? Não dá vontade de amanhecer amanhã, pegar esses textos todinho e meditar nele? Não dá vontade de nem dormir direito e pensar o que é a natureza divina. Deus dividirá eternamente conosco a sua natureza divina. Imagina o que é isso? A casa espiritual precisar ser ampliada constantemente para caber muito mais de sua essência gloriosa. Ninguém vai estar tão perto de Deus como a igreja. Nenhuma criatura, nenhum ser, nada
vai estar tão perto de Deus como a igreja em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E para finalizar, encerro aqui com Filipenses capítulo 3, versículo 21, que diz assim: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu poder eficaz de sujeitar também a si todas as coisas. Ele vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. É por isso que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, eis aqui vos digo um mistério, nem todos na verdade dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita. O que, irmãos? O que? Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que ele encerra no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, a vossa labuta, a vossa angústia, a vossa peregrinação não será em vão, irmãos. Não será em vão, irmãos. Não será em vão. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, certifique-se de que você está saindo daqui hoje, ciente, consciente da mensagem da cruz. Você não está saindo daqui da mesma maneira que você entrou. Você sai daqui com uma ferramenta preparada pelo Espírito Santo. Você sai daqui hoje, saiba de uma coisa, só tem um que está preocupado com você, é o diabo. Ele não quer que você tomasse posse dessa mensagem. Ou melhor dizendo, ele não queria que você tomasse posse e entendesse a mensagem da cruz. E é somente uma gota. Diante de tudo que o Espírito Santo ainda continuará falando e ministrando ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. E assim eu convido a igreja a se pôr de pé em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração, mas eu peço que a parte do convite para a salvação seja feita pelo nosso irmão pastor Gideon, em nome de Jesus, ou a irmã Luísa, para fazer a questão. Pastor Gideon, em nome de Jesus, estará fazendo essa parte. Que o Espírito Santo toque na sua vida. Se você sentir um desejo de vir aqui à frente, venha, em nome de Jesus. Mas isto é o pastor Gideon que vai fazer. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta honra e privilégio de podermos sair daqui mais alicerçados, Senhor, nos fundamentos da fé, Senhor. Sobre a encarnação, expiação, doutrina da queda, doutrina do pecado, Senhor, e sobre a vitória de Cristo naquele madeiro. Amém. Muito obrigado, Senhor, por não sermos mais aquela velha criatura suja, imunda, que nós éramos, ó Pai, outrora, mas agora nova criatura em Cristo Jesus, Senhor, edificados, ó Pai, renovados pelo Teu sangue. O Senhor não nos reformou, o Senhor matou aquela velha criatura. Amém, e nos fez nova criatura em nós, Senhor. Tudo se fez novo, meu Pai. É o próprio Cristo, é o próprio Senhor que habita em nós, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa o Teu filho, Teu servo, ó Deus, pastor Gideon, que estará fazendo, Senhor, esta parte. Em nome do Senhor Jesus, a Ti oramos. Amém. Amém. Aqui, irmãos, na obra para nós, Cristo derramou as nossas dores. Nós cantamos, se você quiser vir até a frente, nós estaremos orando, ajudando você a tomar essa decisão, de consagrar a sua vida, de entregar o seu caminho a Jesus. Nós adoramos.